Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. A liturgia da palavra é da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro e eu transmito aqui para vocês, com antecedência até, né? Para você que é ministro da palavra, diácono, padre e quer se inteirar do rito, né? Então vamos lá? Você acessa meu endereço eletrônico, Paulo Roberto Maciel. Aí você vai no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Enfim, você tem uma gama de mídia para se informar. Neste vídeo eu tenho a liturgia da Igreja Católica do dia 19 de maio de 2023, sexta-feira, sexta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós nos resgatar... Perdão, deixa eu hidratar as pregas vocais. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para nosso Deus. Aleluia. Trecho de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e seguinte. Oração do dia. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realize o que prometestes ao glorificar o vosso verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 9 ao 18. Estando Paulo em Corinto, em noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como a questão é de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal, e Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Olha aí, palavra do Senhor. Graças a Deus. É a pregação da palavra. Paulo recebeu uma mensagem direta de Deus. Faça a evangelização nesse local. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 47. Versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º. Refrão 8º-A. Senhor é o grande rei de toda a terra. Vamos repetir. O Senhor é o grande rei de toda a terra.
Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Repitamos. O Senhor é o grande rei de toda a terra. A aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Lucas 24, versículos 46 e 26. Vamos aclamar então com esse trecho? Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória, para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 16, versículos do 20 ao 23. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora, mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini. A liturgia comentada dele tem o título Vosso coração se alegrará, baseada em João 16, versículos do 20 ao 23a. O e-mail de Santini é santini@novalianca.com.br. A criação é alegre, rios e cascatas, auroras e luar, lagos e pradarias, tudo irradia luz e cor e sons e melodias. No largo oceano, o balé jocoso dos golfinhos e a ciranda das anêmonas e medusas. A sociedade é triste. Gente tensa e apressada, ônibus superlotados, carnavais que acabam em cinzas, o rugido dos motores e o gemido das buzinas. Em cima do muro, cacos de vidro e arame farpado. Dentro do lar, a solidão. A comunidade cristã é alegre. Aceso o Círio Pascal, ela entoa um hino. Aleluia ao Cristo ressuscitado. Nada que Jesus não tivesse prometido em sua despedida dos discípulos é uma alegria que vem após as dores e as angústias do parto, conforme o versículo 21, inseparável da vida nova que se experimentará. Eu vos verei novamente, o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar a vossa alegria. João 16, versículo 22. Claro, existem diferentes alegrias. Cá embaixo, a alacridade ruidosa das maritacas roendo coquinhos na palmácia, uma alegria apenas epidérmica associada ao barulho de palmas e foguetes. Um pouco acima, o júbilo do peregrino que avista a cúpula dourada do templo nas montanhas de Judá e entoa o Halel. Salmo 122, versículo 1.
mais alto o gáudio dos pastores, aos quais o anjo da madrugada anuncia o nascimento do menino. Lucas capítulo 2, versículo 10. Mas muito mais alta e muito mais profunda e silenciosa Letícia do bebê é a silenciosa Letícia do bebê adormecido no seio da mãe. Salmo 131, versículo 2. Esta alegria, esta Letícia, a verdadeira alegria, não depende de luzes e neon, dispensa música e fantasias, não se apoia em palmas e coreografias. Irmã gêmea da paz, esta alegria transforma a própria morte em um regresso ao lar. Como conquistá-la? Qual o seu preço? Nem pense em comprá-la, não é conquista, é puro dom. O Deus pródigo e feliz a reparte com fartura entre os bem-aventurados. Certa vez eu pregava em uma paróquia no interior do estado de São Paulo, diz Santini. Em dado momento, citei a conhecida passagem paulina: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Subitamente o Senhor se levantou do fundo do salão e protestou. Era o pároco local. Segundo ele, não era possível alegrar-se em um mundo cheio de injustiça e desigualdade. O conselho de Paulo era impossível de ser seguido. Ouvi-o até o fim. Depois retomei a palavra e disse apenas: bem, não é exatamente por esses motivos que nós nos alegramos. É apesar disso tudo que nos alegramos, na certeza de que o ressuscitado está no meio de nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Devolve-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Salmo 51, versículo 14. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org e também no site do Vaticano. Vamos lá, santo do dia 19 de maio, São Crispim de Viterbo, religioso capuchinho. Pedro Fioretti entrou para a Ordem dos Capuchinhos em 1693 como Frei Crispino. Por 40 anos viveu em Orvieto, como agricultor de hortaliças, e depois como mendigo. Viajou pela Itália, sempre amado por seus aforismos. Foi o primeiro santo a ser canonizado por São João Paulo II em 1982. Outro santo, santo do dia 19 de maio, Santo Ivo, sacerdote e advogado dos pobres. Ivo nasceu em Bretanha em 1235 e se formou em teologia e direito. Tornando-se sacerdote e advogado, dava assistência jurídica gratuita. Em seu castelo hospedava os pobres que lhe pediam ajuda, sem deixar a pregação nas paróquias entre Tredes e Louannec. Foi canonizado por Clemente VI, Papa, em 1347. Outro santo de 19 de maio, Santos Partênio e Colágero, mártires na Via Ápia. Estes dois santos, sepultados na catacumba de São Calixto em Roma, foram martirizados no ano 304 e celebrados pela liturgia no seu Dies Natalis. Provavelmente eram irmãos de origem armênia e eunucos. Certo Emiliano, no seu leito de morte, lhes confiou a sua filha Anatólia Calista. Então, certo Emiliano, no seu leito de morte, lhes confiou a filha Anatólia Calista, para que tomassem conta. Santo Urbano I, Papa. É santo do dia 19 de maio. Então vamos lá, santo do dia 19 de maio, Santo Urbano I, Papa. Urbano nasceu sob o império de Diocleciano e morreu sob o de Alexandre Severo. Sobre o Papa Urbano I, temos poucas notícias certas, mas era um homem determinado e prático na defesa dos direitos da comunidade cristã. Morreu provavelmente como mártir, embora as fontes históricas não sejam unívocas. Uma colina separa a cidade de Chieti, nos Abruzos, da aldeia de Bucchianico. Em meados do ano 1300, as duas localidades tomaram parte de uma das muitas guerras fronteiriças. Chieti
decidiu que estava na hora de atacar e envolveu os habitantes da pequena aldeia obstinadamente apinhados dentro e ao redor do castelo com vista para o vale. Certo dia, narra a história, um exército, talvez de mercenários, avançou para Buquiânico com intenções facilmente compreensíveis pelos vigias da aldeia. Os habitantes eram poucos, mas seu comandante militar, o sargento, teve uma ideia genial. Pediu aos poucos homens, dizem também as mulheres, para usar couraças ou qualquer tipo de armadura, começar a se mover dentro do castelo e ao lado da colina sem interrupção. Os invasores notam de longe aquele vai e vem, que parecia um gigantesco exército em manobra, e desistem das suas intenções beligerantes. Segundo a tradição, o estratagema que inspirou o sargento parece um sonho, partiu do Papa Urbano. Ainda hoje, na pequena aldeia, o episódio é comemorado todos os anos com uma grande festa popular. Não obstante este evento, a história fala pouco da vida deste pontífice. Eusébio de Cesareia escreve em sua famosa História Eclesiástica que Urbano subiu ao trono após a morte do Papa Calixto, por volta do ano 223 a maio de 230, o pontificado deste Papa, que provavelmente era natural de Teano, transcorreu sem sobressaltos sob o império de Alexandre Severo. Na realidade, as coisas pioraram com o antipapa Hipólito, que deu muito trabalho a Calixto, porém narra-se que Urbano o tratou com a mesma firmeza de seu predecessor. As questões que o Papa Urbano teve que enfrentar dão uma ideia dos problemas da igreja na época. Tentou abrir uma ação civil complexa contra os produtores de hóstias, revogou o decreto do Papa Zeferino sobre o uso de cálices de vidro para o sacrifício da missa, obrigando o uso de cálices de prata, foi tenaz em reivindicar as propriedades eclesiais. Os biógrafos daquele tempo descrevem o seu perfil como um homem caridoso e ao mesmo tempo resolvido, capaz de levar muitos pagãos a se batizar, inclusive a família romana dos Valérios. Muitas dúvidas pairam também sobre a morte do Papa Urbano, que para muitas fontes foi natural, mas violenta para outras fontes, que falam de um assassinato por obra do prefeito Almênio. Uma Passio tardia relata que ele foi um mártir ligado à história de Santa Cecília, mas os documentos não são fidedignos neste aspecto. Segundo o Liber Pontificalis, a biografia mais verossímil dos papas no início da Idade Média, os restos mortais do Papa Urbano I descansam no cemitério de São Calixto, na Via Ápia, em Roma. Outro santo do dia 19 de maio, São Pedro Celestino V, Papa Pietro del Murrone. São Pedro Celestino V, contemplativo e amante do silêncio, morada de Deus, é celebrado pela Igreja no dia 19 de maio. O santo é conhecido por convocar o Jubileu do Perdão em Áquila em 1294, e também pelo seu breve pontificado que culminou com a sua renúncia a poucos meses da eleição. Pedro Angelieri de Morrone, desde a sua juventude, pôs-se à contínua busca de Deus, encontrava no silêncio e na beleza da natureza a dimensão favorável para contemplar o Criador e servir os irmãos. Pedro nasceu em uma família de camponeses em Isernia, em 1215, e era o penúltimo de 12 filhos. Bem cedo, tendo ficado órfão de pai, foi encaminhado por sua mãe aos estudos eclesiásticos. Atraído pela vida monacal, entrou para a ordem beneditina. Aos 24 anos, tornou-se sacerdote, mas escolheu viver como eremita no Monte Morrone, na região dos Abruzos. Oração, penitência e jejum marcaram seus dias, porém, não lhe faltaram tentações, que as venceu com a cruz nas mãos. Atraídos pelo seu exemplo, muitos o seguiam. Assim nasceu o primeiro núcleo de eremitas de Maiella, com a aprovação de Urbano IV, graças à benevolência do cardeal Latina Malabranca e do rei de Nápoles, Carlos II de Anjou, conhecido como o Aleijado. Os celestinos, assim se chamavam,
se expandiram, fundando mosteiros e restaurando abadias decadentes. Para Pedro, o tempo era marcado pela oração ininterrupta. A sua fama se difundiu na Europa como homem de Deus. A ele acorriam pessoas de todos os lugares para receber conselhos e curas. A todos o santo propunha a conversão de coração como meio de obter-se a paz em um momento histórico dilacerado por tensões e conflitos, mesmo dentro da igreja. Pestilências existiam na época. Transcorria o ano de 1292. Com a morte do Papa Nicolau IV, seguiram-se 27 meses de sede vacante. 27 meses, hein? Os 11 cardeais eleitores não conseguiam entrar em um acordo, polarizados pelo conflito entre as famílias Orsini e Colonna, como também pressionados pelo desejo do rei Carlos II de encontrar um candidato do seu gosto. Do isolamento na sua cela, Pedro de Morrone advertiu os cardeais com a profecia de uma iminente punição divina que poderia ser evitada apenas com a eleição do sumo pontífice no prazo de poucos meses. A fama do eremita, conhecido por seus milagres e sua conduta espiritual íntegra, levou os cardeais eleitores a identificar precisamente ele como candidato ideal para superar o impasse. Recebendo na sua caverna de Maiella uma delegação de prelados, Pedro a princípio recusou-se, mas depois entendeu que era o próprio Deus que o chamava para esta nobre responsabilidade. No entanto, rejeitou o convite dos cardeais de ir a Perugia. No dia 29 de agosto de 1294, memória litúrgica de São João Batista, escoltado pelo rei Carlos, foi a Áquila montado em um jumento, onde recebeu a tiara na grande igreja de Santa Maria de Colemaggio, por ele construída alguns anos antes. O novo Papa escolheu o nome de Celestino V, convocou o primeiro jubileu da história, conhecido como Jubileu do Perdão. Celestino percebeu logo que não era livre no exercício do seu ministério por causa daqueles que, na Cúria, esperavam se beneficiar pela sua pouca experiência de governo. Por isso, convocou um consistório e nomeou 12 cardeais. Muitos criticaram com severidade a decisão do Papa de confiar na proteção de Carlos de Anjou e de transferir a sede da Cúria para Nápoles. Muito cedo, porém, percebeu ter sido refém da coroa. Na sua pequena cela em Castelnuovo, que se tornou sua morada, amadureceu a ideia de desistir do pontificado, sustentada também pelo cardeal Benedito Caetani, especialista em direito canônico, que o sucedeu com o nome de Bonifácio VIII. Eu, Papa Celestino V, impelido por legítimas razões, pela humildade e debilidade do meu corpo e pela maldade da plebe, e com o intuito de retornar à minha tranquilidade perdida, renuncio livre e espontaneamente ao pontificado, como também ao trono, à dignidade, às honras e ônus que comporta. Com estas palavras, no dia 13 de dezembro de 1294, Celestino despoja-se dos seus paramentos sagrados e se reveste com o antigo saio. Apenas 11 dias depois, o novo Papa mandou levar Pedro, que havia fugido para lugares desertos, ao castelo de Fumone. Ali, em uma restrita cela, o eremita morreu em oração no dia 19 de maio de 1296. Ao passar para a história pela sua grande renúncia deplorada por Dante na Divina Comédia, Pedro foi exemplo de liberdade evangélica e santidade. São Pedro Celestino V foi canonizado pelo Papa Clemente V em 1313. Seus restos mortais, que descansam na Basílica de Colemaggio, são meta de contínuas peregrinações. Entre os mais ilustres peregrinos destaca-se Bento XVI, que em 2009 ali deixou o palio recebido no início de seu pontificado. Olha, histórias de santos, né, que nós passamos para vocês aqui. Interessantes, cada um tem uma história que a gente nem imagina. Agora vamos ao site revista.arautos.org para termos alguns nomes de outros santos. São Dunstano da Cantuária, bispo, morreu em 988.
abade beneditino, eleito bispo de Worcester, e mais tarde arcebispo de Cantuária, reavivou a chama da vida monástica na Grã-Bretanha, bispo de Worcester. Santo Ivo, presbítero, morreu em 1303, dedicou toda a sua vida à prática da virtude e da justiça, como advogado e depois como sacerdote e juiz eclesiástico. Faleceu aos 50 anos num castelo próximo a Tregear, na Bretanha francesa. Santo Urbano I, Papa, morreu no ano 230, governou fielmente durante 8 anos a igreja após o martírio de São Calixto. São Teófilo de Corte, sacerdote, morreu em 1740, grande propagador dos sagrados retiros na ordem franciscana, muito devoto da Paixão do Senhor e da Virgem Maria. São Crispim de Viterbo, religioso, morreu em 1750, irmão leigo capuchinho, que, enquanto percorria as aldeias pedindo esmolas, ensinava aos camponeses a fé católica. Santa Maria Bernadette Butler, virgem, morreu em 1924, religiosa do mosteiro de Maria Auxiliadora de Arlstatten, na Suíça. Partiu com 6 companheiros para o Equador, onde fundou a congregação das Irmãs Missionárias Franciscanas de Maria Auxiliadora. Beata Humiliana de Serque, viúva, morreu em 1246. Após a morte do marido, tornou-se terciária franciscana, dedicando-se exemplarmente à vida de oração, penitência e caridade. Beato Agostinho Novelli, presbítero, morreu em 1310, religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, nomeado confessor papal e penitenciário apostólico. Tendo sido eleito superior geral, organizou as províncias agostinianas e procurou estabelecer maior observância. Beatos João de Cetina, sacerdote, e Pedro de Dueñas, religioso, foram mártires em 1397. Ambos, da ordem franciscana, partiram em missão para evangelizar os muçulmanos de Granada, na Espanha, onde foram mortos pelo próprio sultão. Beato João Batista Loar, presbítero e mártir, morreu em 1794, sacerdote capuchinho que morreu encarcerado durante a Revolução Francesa por negar-se a jurar a Constituição Civil do clero. Beato Rafael Luiz Reafiringa, religioso, morreu em 1919. Religioso la-salista, que, convertido do paganismo, manteve a presença e a vitalidade da igreja em Madagascar, quando todos os sacerdotes tinham sido expulsos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Aquilo que você suplica, Ele proverá se for para o seu bem. O professor Felipe Aquino, escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, diz que Deus pode nos dar 3 respostas. Uma dessas 3, sim, não ou espere. Então, se ele não respondeu ainda, espere. E agora, do aramaico para o português, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a volta de Jesus, um dia ela irá acontecer e será o juízo final, para termos a vida eterna com Deus, vivermos em simbiose com Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Vamos nos reconciliar porque nós somos pecadores. Isso é humildade, é reconhecer que somos falhos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.